Olá, amigos. Meu nome é Tânia Cristina Famigoni. Eu sou membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Subseção Taboão da Serra. E também já fui membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Seccional São Paulo e diretora nacional de Liberdade Religiosa da J. Reuben Clark Law Society, uma organização internacional que, entre outras coisas, advoga em prol da liberdade religiosa. É ligada à Brigham Young University, da qual eu obtive o meu Master Degree em Law, International Law. Com muita honra que eu tenho de ter sido convidada para falar para você sobre esse tema que me é muito caro, que é a liberdade religiosa. Então, a doutora Adriana Paris, a quem agradeço o convite, minha amiga de longa data, uma intelectual muito respeitada e querida entre os membros da nossa comunidade. Ela me pediu que falasse sobre intolerância religiosa, um tema muito importante, muito embora não muito falado, e que sofre também diversas interpretações errôneas. Mas para falar sobre intolerância religiosa, primeiro é importante sabermos o que é liberdade religiosa. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês gravassem essa frase, escrevam em algum lugar, porque ela tem um conceito importante de fundo. A intolerância é filha da ignorância e mãe da violência. E no decorrer dessa pequena explanação sobre intolerância religiosa, vocês vão entender isso, que a intolerância é filha da ignorância e mãe da violência. A liberdade religiosa, ela está inserida na nossa Constituição, em algumas leis esparsas, e é um princípio fundamental, não só da Constituição, mas do ser humano. Tanto que está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18. Mas o termo liberdade religiosa, ele é restritivo. Foi adotado esse nome, esse título, o qual nós respeitamos, mas o correto seria dizer liberdade de pensamento. Por quê? A liberdade religiosa, ela engloba aqueles que acreditam em alguma coisa, que acreditam em um Deus, são monoteístas, ou acreditam em vários, politeístas, né? O caso da Igreja Católica, por exemplo, entre outras, né? Ou não acredita em nada, não é? Então, a liberdade de consciência é um termo mais amplo, que foi o termo adotado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a nossa Constituição, e em várias constituições no mundo, ela está inserida como intolerância religiosa. Mas é importante para... Eu gosto de falar de coisas mais objetivas, bem específicas, para que fiquem claras, não é? Esse daqui não é um... Embora a discussão acadêmica seja muito importante, entre os acadêmicos, né? Eu entendo isso, mas é muito importante nós conhecermos os princípios, o beabá da situação. Então, aspectos práticos nos ajudam a fixar melhor os conceitos. Então, o que, quem, como, onde, quando, não é? Então, o que é a liberdade religiosa? Então, como eu já disse antes, é a liberdade de acreditar ou não acreditar em um Deus, de mudar de religião no curso da sua vida, mas o direito de exercer a sua liturgia, porque cada religião tem uma forma de se expressar, não é? Que é a liturgia, por exemplo, o padre celebra a missa, o pastor promove o seu discurso para a sua congregação, não é? Os que pertencem às religiões de matriz afro-brasileiras realizam as suas expressões culturais, né? O xamanismo também tem suas expressões, o budismo. Então, o direito de expressar isso, ele é fundamental. Então, não só acreditar em alguma coisa, o direito de acreditar em alguma coisa que está dentro do seu intelecto e do seu coração, mas também de expressar isso
publicamente. Está inserido dentro do tema liberdade religiosa. E quem está abrangido por isso, por esse direito tão importante? Todos os indivíduos, todos os cidadãos, vamos falar em termos de Brasil, por exemplo, ou em termos de país, todos os membros daquele país, né? No Brasil, por exemplo, e os imigrantes, os refugiados, não é? Eles também têm o direito a essa liberdade religiosa. Não só de crer, de acreditar ou não acreditar em alguma coisa, mas também o dever de respeitar, porque toda lei ela tem esses dois lados, né? O direito de fazer e a obrigação de não fazer. No caso da liberdade religiosa, seria a obrigação de respeitar a crença, o culto, as liturgias, os paramentos, tudo que se refere à religião do outro, você tem a obrigação de respeitar. Tá? Existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão, nós vamos abordar isso brevemente, não é? E a liberdade religiosa. Porque você tem direito de dizer o que você quer, mas você não tem o direito de ofender o outro, de ofender o sentimento religioso do outro. Isso não está abrangido dentro da liberdade religiosa, nem pela liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, ela não é soberana, porque ela é restrita através dos outros direitos, não é? Você tem direito de pensar, não gosto do fulano porque ele é de uma religião afro-brasileira, eu não gosto do budista, eu não gosto do transgênero, eu não gosto do índio, eu não gosto do nordestino. Está dentro de você, você tem o direito de consciência seu, mas você não tem o direito de ofender a etnia, a crença, a cultura de outras pessoas, de outros indivíduos. Não é? Então, vou falar um pouquinho brevemente sobre a liberdade religiosa no mundo. Então, na África, a maior parte dos países estabelece legalmente o que é a liberdade de religião e que é um direito conferido a todos os indivíduos. Mas os países que compõem o continente africano, eles têm leis antidiscriminação que proíbem a discriminação religiosa. A Ásia, a maioria dos países estabelece oficialmente a liberdade religiosa por lei. Mas a forma como estabelecem essa liberdade varia de um país para o outro. Por exemplo, alguns países têm leis antidiscriminação, enquanto outros têm leis contra a blasfêmia, simplesmente. Na Europa, praticamente todos os países da Europa estabelecem legalmente a liberdade de religião. E a maioria também tem leis antidiscriminação, que é diferente, né? Você acreditar, é o que nós falamos antes, o direito de acreditar ou não acreditar, mas a obrigação de respeitar o outro. Nem todos os países têm uma lei que impõe o respeito às outras religiões, que seria a não discriminação. Não é? Então, existe uma falha rotineira na interpretação desses dois lados, né? De uma mesma verdade, que é o direito de você exercer sua consciência livremente. No continente americano, por exemplo, na América do Norte, que tem o Canadá, os Estados Unidos e outros países, o México, né, outros países, e também a América Central, cada país inclui disposições sobre liberdade religiosa ou liberdade de consciência em sua Constituição. Tá? Vários países também proibiram formalmente a discriminação por motivos religiosos. Então, eu quero fazer um parágrafo aqui, que eu não fiz antes. Qual é a discriminação? Não é só o pessoal que está lá assistindo BBB, né, que se revolta contra alguém chamar lá dentro da casa, chamar alguém de macumbeiro. Não, esse é um dos aspectos da discriminação. É quando você ofende o outro ou usa de nomes pejorativos, né, ou usa um termo pejorativamente para ofender a religião do outro. Mas a não discriminação, ela precisa ocorrer em todos os espaços. Por exemplo, no futebol, não é?
quando alguém chama, já aconteceu, acontece muito aqui, chama o goleiro de macumbeiro, alguma coisa assim. No ambiente de trabalho, alguém não ser contratado porque usa o hijab, no caso das mulheres, né? Que é aquele véu que as mulheres islâmicas usam, ou a burca, né? Não ser ser hostilizado ou ser impedido de utilizar o transporte público, ser proibido de entrar num restaurante por causa. Então, a não discriminação ela abrange todos os aspectos da vida do ser humano, não só o pessoal, né, o familiar e coisas assim, mas todos os aspectos. A Oceania garante oficialmente o direito à liberdade de religião em uma Constituição ou Declaração de Direitos, embora mais da metade qualifique essa liberdade como subordinada a outras preocupações, conforme segurança pública, por exemplo. Não na Oceania, por exemplo, na França, né? As mulheres islâmicas, isso é um embate frequente na França, porque tem muitos islâmicos lá, de não entrar em certos lugares usando o hijab, ter que tirar foto de passaporte ou frequentar aula sem o hijab, ou não pode frequentar aula com o hijab. Só para vocês entenderem, o hijab, ele não é só um ornamento, ele possui uma contextualização dentro da cultura e religião, porque no islamismo a cultura e a religião, como a maioria dos países, elas estão assim, ó, intrínsecas, elas estão ligadas. A pessoa não pode exercer a vida civil dela fora da religião dela. Então, o hijab não é um ornamento como um turbante, né? Em muitos casos, porque das religiões afro-brasileiras, o turbante também ele exerce essa função religiosa, é uma proteção, no caso, né? Das religiões de matriz afro-brasileiras. Bom, na América do Sul, cada país da América do Sul inclui uma cláusula sobre a liberdade de religião em sua Constituição. Alguns países baniram explicitamente a discriminação religiosa. Nós vamos falar sobre o Brasil, não é? Que possui já uma lei estadual, estamos tentando que ela se torne uma lei federal contra a discriminação religiosa. Mas existe a Lei CAO, por exemplo, ela prevê isso também, mas precisamos de uma lei mais específica a nível federal. No Brasil, a primeira Constituição do Brasil, ela permitia a liberdade religiosa. Que interessante, né? Mas estabelecia a religião oficial do Estado. Então, você podia ter sua religião, mas a religião oficial do Estado era a religião católica, tá? Ela garantiu a liberdade de culto de outras religiões. Não, estou falando errado aqui, peraí. Desde que o exercício dessa religião fosse dentro do ambiente doméstico, sem a ostentação de templos. Então, como que a pessoa, não é, vai realizar o seu culto de portas e janelas fechadas? Isso é uma limitação da sua liberdade religiosa, não é? Então, a religião de 1824, ela permitia a liberdade religiosa, mas estabelecia a religião oficial do Estado. E você podia realizar seu culto desde que dentro da sua casa as portas fechadas, as janelas fechadas, sob pena, sofrer algumas penalidades, né? Aí o Código Criminal de 1830 criminalizava a celebração pública em casa ou edifício de cultos de outras religiões que não fossem oficial do Estado. Então, salientando, as outras religiões não podiam ter seus templos. Você podia realizar a sua liturgia, né, nas portas fechadas, tudo, e não podia ter um templo. Então, era bem limitado essa Constituição de 1824. Um decreto de 1832 obrigava os escravos a se converterem à religião católica. Uma outra restrição à liberdade religiosa. E também, não é, obviamente, os índios se enquadravam nesse mesmo perfil, mas os índios já estavam sendo obrigados a aceitar a religião católica desde o início da colonização.
A Constituição de 1821 estabeleceu a laicidade. O que é isso? É não haver uma religião oficial do Estado. Então, aboliu-se a religião oficial do Estado. Porém, a Constituição não determinou, o legislativo naquela época, não revogou as outras leis que estavam subordinadas à Constituição anterior. Ou seja, os escravos continuam. Bom, não havia mais escravos, né? Mas as pessoas de outras religiões continuavam sem poder exercer as suas atividades publicamente, né? Na Paraíba ocorreu um episódio muito uma lei uma lei de 1966 determinava que os sacerdotes e sacerdotisas de religiões afro-brasileiras se submetessem a exame de sanidade mental. Olha só que violação do ser humano, da dignidade humana, né? Eles deveriam se submeter a um exame de sanidade mental para provar que eles não eram loucos. Na Bahia, se impunha pela Lei 3097 o cadastramento dos terreiros nas delegacias de jogos e costumes, como se fosse um crime, né? Porque se tem que se registrar na delegacia, é considerado um crime você exercer a sua religião de origem afro-brasileira, tá? Então, essa exigência foi abolida em 1976. Olha só que absurdo. Durante esse período, era comum a expressão policial, a repressão policial aos terreiros. Então, os policiais, por não ter sido abolida a lei que falava, né, que tinha que se registrar nas delegacias, né, os policiais entravam nos terreiros e destruíam tudo, sob a desculpa de que era proibido. Então, interrompia o culto e vandalizavam os lugares deles. Aí chegamos na Constituição Cidadã, de 1988. Ela é considerada a Constituição Cidadã porque ela abrangeu mais direitos sociais do que todas as constituições anteriores. O artigo 5º, inciso 6º, estabelece a liberdade de crença. E no caput dela fala direito de crença e exercício de culto e liturgia. Então, a Constituição de 1988, ela não só garantiu o seu direito de acreditar ou não acreditar em nada, mas também o seu direito de realizar o seu culto e liturgia, que é parte fundamental da religião, elas são intrínsecos, né? Então diz o inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgias. É claro, toda liberdade ela tem seus limites óbvios, né? Então, mas essa brecha que o legislador deu realmente, às vezes, é um problema para as religiões, não só as de matriz afro-brasileira, que tem os atabaques, eles fazem os cultos, realizam os cultos deles de madrugada, e isso pode incomodar alguns vizinhos, mas evangélicos também, que têm o costume de terem bandas nas suas capelas, um domingo de manhã, não é? Ou à noite, durante a semana, e cantam e gritam o nome de Deus, também pode ter algum problema com base nesse item especificamente. Agora, a Constituição, de 88, ela foi muito abrangente porque ela abrangeu outros direitos que estão inseridos dentro da liberdade religiosa, como a garantia de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Então, capelões, né? Vocês já ouviram falar de capelões que vão lá, porque uma coisa nós aprendemos com a pandemia, que foi algo assim que nós nunca enfrentamos nessas gerações, nesses últimos 100, 200 anos, né? Que a religião, ela cura o que a medicina não cura, porque ela cura o espírito, ela cura o emocional. Então, é muito importante para a pessoa que está ali agonizando, para os parentes que estão lá, os amigos que estão lá com a pessoa que está organizando o hospital, receber uma palavra de conforto. Isso nenhum remédio dá, não é? Então, foi permitido, através da Constituição, no inciso 7º do artigo 5º, esse direito.
a garantia da igualdade de tratamento, que está no inciso 8º, que fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Isso é muito importante, né? A gente sempre pensa no lado político, mas a filosofia, muitos não acreditam em Deus, mas acreditam na filosofia, tem a sua filosofia de vida, não é? Adotam esse... Então, é garantido a esses indivíduos também eles não serem restringidos de nenhum direito político ou civil. Né? E nós vamos ver alguns exemplos disso. Salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Isso nós vamos falar agora, que é objeção de consciência. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado. Para eles, o dia do Senhor deles é o sábado. Então, eles não realizam trabalho. Eles realmente guardam, eles começam a sua adoração do anoitecer da sexta-feira até o anoitecer do sábado. Para eles é sagrado. Então, muitos religiosos da religião adventista sétimo dias, eles tinham muitos problemas com relação a provas que eram realizadas aos sábados, ou são, né, continuam trabalhos aos sábados. Então, esse inciso da Constituição garantiu a eles poderem fazerem essa prestação alternativa. Então, a pessoa pode usar esse argumento de que ela tem ela tem, por motivos religiosos, ela não pode trabalhar no sábado, mas ela tem que cumprir uma prestação alternativa, ou realizar essa obrigação em outro dia da semana. Se ela cumprir, tá tudo bem. Tá? Ela não pode simplesmente argumentar, eu sou católico e não posso ir trabalhar porque vai ter a missa do padre. Não, não é o caso. Tá? Tem que fazer uma prestação alternativa e tem que provar que dentro da religião deles não é permitido. E não são só os adventistas, os judeus também têm algumas restrições com relação ao sábado, porque eles também guardam o sábado. A não interferência do Estado nas organizações religiosas, isso é muito importante, está no artigo 19 da Constituição. É vedado à União, os Estados e Distritos Federais e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, que é a questão de pagar, patrocinar eventos com dinheiro público, não é? Por exemplo, o Crivella, né? Lá no Rio de Janeiro, ele promovendo lá um dos eventos, eu esqueci qual era, ele contratou uma banda gospel. Ele não pode fazer isso, tá? Porque tá ligado à religião dele e também você não pode usar o dinheiro público para subvencionar uma atividade de fim espiritual. Eu sei, existem vários lados dessa mesma moeda, mas eu não estou aqui para discutir isso. É isso que a lei fala. Não pode, não pode, acabou. Não pode embaraçar o funcionamento das igrejas por algum motivo, ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, o que leva também à não interferência das igrejas nas eleições, não é? Que é o que fala, é um novo termo que está sendo muito usado de há alguns anos, o STF já procurou enfrentar esse tema, que é o abuso do poder religioso nas eleições. Isso é muito importante, demandaria uma palestra inteira sobre falar sobre isso. E objeção de consciência, que está no artigo 143, é bem específico, que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Mas também fala o artigo que as Forças Armadas competem na forma da lei atribuir o serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, estendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem das atividades de caráter essencialmente militar. Então, isso é objeção de consciência. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir, que é aquela prestação alternativa que nós já falamos antes. A possibilidade de educação sobre religiões nas escolas. Então, serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação do indivíduo. O STF, depois de uma ação de inconstitucionalidade contra esse artigo da Constituição, ele decidiu que as escolas podem sim. Tá? Essa é uma decisão de 2017 do artigo relativo ao artigo 210.
tá? Que autorizou a rede pública, em igualdade de condições, a oferecer ensino confessional de diversas crenças. Isso é um assunto bastante interessante. O reconhecimento do casamento religioso e civil religioso para fins civis. Muito recentemente, poucos anos atrás, um casamento realizado no terreiro de Umbanda foi finalmente, de matriz africana, não me recordo qual delas, né? Foi reconhecido para fins civis como casamento. Assim é também, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, os nossos líderes podem realizar casamento, mas tem que seguir um ritual no cartório para que o cartório possa registrar e o casal obter a certidão de casamento, né? Então, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, é o que fala. E temos leis federais, como a Lei CAO, que eu já falei, que era uma lei contra o racismo, mas como já foi dito lá atrás, que os escravos eram obrigados a converter ao catolicismo, haviam outras leis penais que reprimiam a atividade das religiões de matriz afro-brasileira, não é? Então, com isso, que é o racismo estrutural, né? Que não vamos entrar nesse debate, mas ele existe. Então, as pessoas da sociedade sempre viram as religiões de matriz africanas, desde lá do início, como crime, porque estava na Constituição, estava nas leis federais, não é? Então, são vistos como criminosos. E aí você mistura os elementos de raça, de preconceito racial e étnico, com religião. Então, é proibido também. Então, existem leis federais que tratam sobre isso, leis federais que também falam sobre a objeção de consciência, que autorizam religiosos a cumprirem um serviço alternativo, no caso, por exemplo, dos que trabalham, né, realizar esse trabalho do sábado em outro dia, os alunos de fazerem prova em outro dia, concursantes de concursos públicos prestarem concurso em outro dia que não seja o sábado, tá? E finalmente, em 2021, um projeto da deputada estadual Damares Moura Kuhl estabeleceu a primeira lei de liberdade religiosa no país. É uma lei estadual. Então, só para vocês saberem a diferença, a lei estadual ela não pode estabelecer uma pena, como por exemplo de prisão, porque isso é uma não é permitido às leis estaduais estabelecerem crimes, mas infrações administrativas, tá? Mas é uma lei muito importante que está reverberando em outros estados já começaram a aprovar leis de liberdade religiosa em seus estados, isso é muito importante, usar todos os instrumentos. Por quê? Eu vou falar agora. Intolerância religiosa. Lembra-se do que eu falei a princípio? A intolerância é filha da ignorância e mãe da violência. Então, as pessoas, por ignorarem tudo isso que nós acabamos de ver, elas violam o direito de outras pessoas. E porque isso está sendo muito instigado na sociedade, né? Esse ódio, esse preconceito contra outras religiões, cultos e vestimentas e tudo mais, elas acabam exteriorizando em ódio. Eu vou mostrar agora um vídeo, um ex-aluno da doutora Adriana que me procurou, ela sugeriu meu nome para ele. Olha só o que aconteceu. Ele era um jovem que é a família evangélica, e ele é adolescente, ele decidiu se filiar a uma religião de matriz afro-brasileira, mas escondia dos pais. Ele já tinha 18 anos quando os pais descobriram. Aí a mãe começou a quebrar tudo dele. Tudo que ele tinha, santos, os adereços, destruir tudo. Não é? Eu, felizmente, pude ajudá-lo nesse caso. Não teve um final feliz, ele foi expulso de casa, esse é um direito que os pais tinham. Mas nós não podemos obrigar o outro a entender os seus princípios, mas você também não pode deixar que o outro viole os seus direitos. Alguns anos atrás, muitos de vocês devem se recordar o caso do pastor que chutou a santa em horário de grande audiência na TV Record, não é? E mais tarde,
esse mesmo pastor voltou às redes públicas criticando a Nossa Senhora Aparecida no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, né? Ele voltou às mídias sociais, mas a Rede Record foi condenada numa ação no STF, né, que chegou até o STF. Eu tenho três grandes amigos meus estavam envolvidos nessa ação, Dr. Jader, Dr. Édio da Silva, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o pai Tadeu, que são membros do IDAFRO, conseguiram vencer essa ação no STF com os argumentos deles, né? E a Rede Record foi obrigada a indenizar e a publicar diariamente no horário nobre da TV Record uma nota de desculpas, né, por esse ato. Então, como se tipifica essa intolerância religiosa? Ela pode ser verbal, ela pode ser, por exemplo, desenhar a cruz suástica, não é? É uma exteriorização do antissemitismo que tem a ver contra é étnico e também religioso, porque assim como as religiões de matriz africana e o islamismo, o judaísmo está inserido na cultura, a religião está inserida na cultura e na vida política deles. Então, desenhar a cruz suástica é realmente considerado um crime inafiançável, não é? E é uma exteriorização da intolerância religiosa, não é? Proferir palavras de agressão, seu macumbeiro, não é? Sua terrorista. Então, esses são atos, exteriorizações de atos de intolerância religiosa, não é? O patrão, o empregador que deixa de aceitar a aplicação de uma pessoa que é de uma religião islâmica, ou é de uma religião de matriz africana, ou é um cristão, né? Isso ofende a dignidade humana. Um médico que deixa de tratar um paciente por conta das convicções religiosas dela. Então, quais são os tipos mais comuns de intolerância religiosa? Cristofobia é um deles, não é? A religião católica no mundo, os cristãos em geral no mundo continuam formando o grupo mais perseguidos. Os islâmicos estão logo depois. No Brasil, os islâmicos ocupam a quarta colocação, se não me falha a memória. As religiões afro-brasileiras no Brasil, elas perfazem a grande maioria das vítimas de intolerância religiosa. Os judeus, não é? E assim vai. Os testemunhos de Jeová em vários países, na Rússia, inclusive, foram presos, né? Continuam sendo muito perseguidos lá. Então falamos sobre a islamofobia, cristofobia, contra as religiões de matriz africana e por aí vai. E por que isso é importante? Por que é importante discutir isso? Porque primeiro fere a dignidade do ser humano. Ele não só ataca a religião da pessoa, ela ataca a própria pessoa. 21 de janeiro é o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, porque foi o dia em que faleceu a mãe Gilda. A mãe Gilda era uma mãe de santo, não é? Que, por conta de um artigo publicado por um pastor evangélico, que começou a dizer nas mídias sociais, nos jornais, que ela era... Que os praticantes das religiões de matriz africana eram todos charlatães, que só extorquiam dinheiro público. Então ela começou não só a perder seguidores, mas os seguidores começaram a perseguir, destruir as coisas do terreiro dela, ameaçá-la. Ela sofreu um infarto e morreu por conta disso. Então a violência, a intolerância religiosa, ela fere fisicamente as pessoas também e emocionalmente. Eu tenho uma amiga que eu conheci quando eu era membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Seccional São Paulo, a Charliane, que ela é brasileira e ela se converteu ao islamismo. Estudante de Direito, ela foi realizar a prova da OAB, uma das mais difíceis do país. Então ela estava usando hijab, porque é islâmica, e ela foi retirada da sala 4 vezes por conta disso. No mesmo dia de prova, ela foi retirada 4 vezes. A Charliane é uma excelente profissional, excelente estudante, altas notas, nunca conseguiu passar no exame da OAB até onde eu sei. Porque aquilo afetou ela tanto emocionalmente,
que ela não consegue passar no exame da OAB. E ela é uma profissional brilhante, ela atua dentro de outras atividades da comunidade islâmica, ligadas ao direito também, mas ela não consegue passar no exame da OAB por conta desse ato de intolerância religiosa dentro da OAB, certo? Que já promoveu pedidos de desculpas e reveu as suas políticas, né? Mas naquele momento ela foi afetada e isso afetou a vida dela profissional. Não é? Tivemos recentemente um pai de um jovem que atirou no filho e matou nesse filho que estava saindo de um terreiro. Não é? Existem relatos de várias pessoas, de várias religiões, como elas são afetadas diariamente, simplesmente pelo exercício da sua religião. Então, lembrando que eu disse no começo, a intolerância é filha da ignorância e mãe da violência. É isso que nós temos que ter em mente, se quisermos construir uma sociedade melhor, não só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. É nós respeitarmos. A base de tudo é o respeito. Tá bom? Não tenho tempo para perguntas aqui, não é um vídeo, mas todas que me forem encaminhadas através da doutora Adriana Paris, doutora professora, né, mestre, de fato, eu vou ficar muito feliz em responder e enviar as respostas oportunamente. Obrigado e lembre-se sempre, a intolerância é filha da ignorância e mãe da violência, e nós não queremos sermos atores desses atos insanos que ocorrem diariamente no país. Obrigada.